Para você ligado no canal no Vácuo, muitíssimo bom dia, boa tarde, boa noite, nesta grandiosa segunda-feira, dia 15 de setembro de 2025. O ano está se aproximando no fim. Daqui a uma semana exatamente acaba o verão oficialmente aqui onde estou, que assim, verão já foi, né? Hoje choveu o dia inteiro, ainda temos claridade, o pulso ainda pulsa, você viu? Até tem um quê de solzinho, mas voltou a chuviscar. Estamos gravando esse vídeo, hoje edição gravada de às 1h17 da tarde do horário oficial de Brasília, edição de número 791 aqui desse canal. Comigo, Carlos Anovello. Lembrando que se você chegou aqui, até aqui, pela graça do algoritmo do YouTube, se você chegou até aqui pelas hashtags que a gente posta, pelos assuntos que te interessam, muitíssimo obrigado primeiro pela sua audiência. Depois, pedimos aquele like. O choita, né? O choia, né? Que é muito importante para esse canal, para ele continuar crescendo, continuar subindo, voar, voar, subir, subir, ir aonde for, como diria Biafra. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais e, ao se inscrever no canal, lembre-se de ativar as notificações de vídeos ao vivo, porque aqui, mais do que nunca, nesses dias nossos atribulados, cada hora pinta um negócio diferente, a gente grava a hora que dá. Aqui no seu lado direito, na tela, se você estiver assistindo a este vídeo pelo seu tela do seu computador, você pode fazer a doação via Pix apontando o celular para a câmera do celular para o QR Code. E se você estiver assistindo a este vídeo pelo seu celular, aí na descrição do vídeo a gente junta a chave aleatória lá do Pix, tá bom? Compromisso do canal no vácuo. Depois que essa bagaça monetizar, tchau Pix, aí a gente é eu mais YouTube e a Rapa, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre MotoGP. Ô, dona MotoGP. Mark Marques fazendo das suas, obviamente eu queria muito demais tocar Queen, então eu fiz a minha aposta no Mark Marques, então vem. Vai, bigode, vem comigo. Vem com a gente, cara. Grande Fredão. Ah, é uma constante de acertos aqui neste canal. Lembrando que o Mark Marques caiu, né, no sabadão, logo depois de assumir a questão de minutos, de segundos, né? Deu 1 minuto no relógio, acho que não deu nem alguns segundos. O, o Marques assumiu a liderança na sprint e acabou saindo de frente lá e tomou um capote. Mas aí domingão é domingão, né, velho? E Mark Marques tem 182 pontos de vantagem para Alex Marques, que terminou na terceira colocação, seguido de Bezek, de Aprilia subindo, de vez em quando a Aprilia belisca nos pódiozinhos com alguma constância esse ano, que chegou em segundo, e Pecco Bagnaia, sétimo. Rapaz, o homem já tava bravo no sábado. Você imagina, eu não via, não consegui ainda pegar o vídeo da entrevista dele no domingo, né? Eu tava que domingão aqui, para quem me segue nas redes sociais, as minhas redes particulares, eu tava daquele jeito, de jeito que os meninos gostam, né? De jeito que os diabinhos gostam. Estávamos eu, digníssima, né? Nova digníssima, que estamos aqui agora, e fazendo aquela famosa cachaçada. Abri uma garrafa de vinho, tava cantando Chitãozinho e Chororó de trás para frente. Então não deu para ver ainda o que o Bezek falou no domingo. Mas no sabadão ele já tava pau da vida. Aí fala, poxa, ele depois de algumas corridas se classificou direto para o Q2, coisa que não vinha acontecendo. E foi ficando para trás na sprint, foi ficando para trás e obviamente saiu com a tromba. Na Moto 2, quarto lugar para Diogo Moreira. E agora, nos critérios de desempate, por ter uma vitória a mais do que o Canet, ele assume a segunda posição no campeonato, cortou um pouquinho da diferença,
chegou 2 posições à frente do Gonzalez. O Gonzalez não está assumindo risco, sabe que não precisa. Está com 39 pontos de vantagem. Isso é um final de semana, mais um terceiro lugar. Terceiro não, vai, quarto lugar na MotoGP, na Moto 2 no caso. É ponto pra caramba. Para quem tem a moto boa que tem e tá fazendo o campeonato que tá fazendo, desconta 3 aqui, 4 ali, sabe? Vai trocar pontos até o final do campeonato. Caminha para um título sossegado, o Gonzalez. E o Diogo Moreira, que teve agora no sua Italrans confirmação da dupla nova, completamente nova para 2026, ou seja, não vai andar de Italrans na Moto 2, se for na Moto 2 ano que vem. Mas também não tem a confirmação ainda que vai para a Honda, que é o que estava pintando, porque as portinhas da Yamaha fechou, né? Não tem mais espaço na Yamaha. E aí, tudo aquilo que estava se falando, de pá, pula para a Yamaha em 2026, talvez seja verdade, porque aí o Miller tem um contrato de 1 ano só, o Miguel Oliveira, pelo jeito, vai mesmo para o World Superbike, mas até agora não tem nenhuma confirmação. Não sei se, ó, Meal, o gato não é Miau, é Meal com E, o gato começa a dar a sua escaladinha para o telhado. Ah, fazer um ano sabático depois de um segundo lugar ou um terceiro lugar na Moto 2 é ruim pra caramba, tá? Não assina com qualquer um na Moto 2 e continua fazendo corrida boa, continua pelo menos figurando entre os primeiros do campeonato. Ah, vai entrar no lugar do Chantra, que também não conseguiu ficar parar em cima da moto a temporada inteira? Pode ser. Mas aí você vai colocar. Quando sai um indonésio, um tailandês, entra um asiático no lugar, né, gente? Sabíamos que o mercado da MotoGP lá para os lados de Tailândia, Indonésia e companhia é bem grande. Então, tem Malásia, tem Japão, sabe? Muito mercado. Apesar que Tailândia e Japão são dois mundos completamente diferentes em termos de mercado de moto. Mas convém participar de alguma temporada. Não cometer as mesmas falhas na carreira do pessoal que a gente vai falar daqui a pouco sobre Fórmula E. Mas com menos 39 pontos, o campeonato ainda está em aberto. Não é para se preocupar, para se desesperar. Mas neste ritmo não daria para tirar a diferença até o final do ano. A seguir cenas do próximo capítulo. Na Moto E, uma decisão para mim surpreendente. Eu não esperava que a Dorna fosse dar uma pausa. Eles falaram assim, ó, não está cancelado, mas também não queremos continuar ano que vem. A pausa desse ato vai ser de quanto tempo? Sabe-se lá Deus. Pelo menos 2 anos. Na minha modestíssima opinião. Agora, a pausa em si, num conceito de desenvolvimento de motos, porque as fábricas não se interessaram, precisa ter um envolvimento de fábrica que ela tenha o potencial de desenvolver a tecnologia. Para criar categoria e estabelecer um padrão para ter um mínimo de competitividade, beleza. Mas não cometeu o erro da própria Fórmula E que perdeu montadoras, né? Perdeu Mercedes, perdeu BMW, porque não quis abrir o leque. Não quis abrir a caixinha de Pandora deles e falar, não, vamos desenvolver, liberar mais peças para desenvolvimento. Muita padronização também afasta a montadora. Mesma coisa na moto. E sem contar também que ano que vem eles vão fazer aquele campeonato da... Como é que chama? Aquele campeonato lá das motos, não é Chopper, né? É Custom. Lá da campeonato da Harley Davidson, que já tem nos Estados Unidos. E dá uns capotes de vez em quando. Você imagina, você pega uma Harley 1200, cara, que tem dois daqueles maleiro atrás. Como é que faz curva com aquilo lá, né? Então, quando capota, capota legal, dá uns, dá uns acidentes feios. Procurem na internet, procurem no YouTube. Os capotes no americano, lá no Campeonato Americano de Custom. E os caras correm em Laguna Seca. Eles correm em Elkhart Lake. Imagina correr de Harley em Elkhart Lake, daquele tamanho de moto.
é pedir para capotar, né? Não tem nada, não tem. Assim, piloto de motociclismo já não tem muito parafuso na cabeça. Esse pessoal que anda nessas motos, menos ainda. A gente segue com o campeonato da MotoGP, que vai para mais etapas caminhando, mas assim, em termos de campeonato, é só a Moto2 que tem graça, tá, gente? O resto, esquece. E a Moto E também, que tá bem apertado o campeonato, mas é saideira, por enquanto. Na NASCAR, rapaz. Torcida organizada, Bowman acelera sempre, meus pêsames. Então é Natal, como diria a Simone. Está eliminado o Alex Bowman, 13º no campeonato, eliminado dos playoffs. A gente falava que dependia de vitória, a diferença de ponto não ia rolar, tanto que o Cindric passou à frente de Joey Logano, né? Passou um ponto à frente, mas passou. O senhor Bubba Wallace que começa a se coçar. Fez aquela prova em Darlington, poxa, subiu, catapultou lá em termos de pontos. Falou, nossa, o que o Bubba Wallace tá fazendo em quarto no campeonato dos playoffs? Aí desceu, né? Tomou uma ducha fria de realidade, Bubba Wallace, e está na linha de corte agora. Apenas um ponto à frente de Austin Cindric, 2 pontos à frente de Joe Logano, 2 pontos à frente de Ross Chastain, que é a única Trackhouse agora nos playoffs, e o Denny Hamlin, que rabeia agora, tá na rabeira, 12ª colocação nos playoffs, com menos 3 pontos. Ele teve um Bristol meio desarrumado, por assim dizer, perdeu a roda. Inclusive, existe uma estatística feita lá pela NBC, no ano aliás, desde quando foi adotada a porca única, nós tivemos mais casos de rodas soltas ou pilotos perdendo roda depois do pit stop do que os últimos 16 anos antes da introdução da nova porca. Quando tinha lá as 8 porquinhas, né? Ficava né? Então, com essa onomatopeia espetacular, você imagina como é que era o som do pit stop. São 40 agora com o Denny Hamlin, 49 rodas perdidas nos últimos 2 anos contra 2 ou 3 anos agora, minha cabeça, acho que a porca entrou em 23. Vocês comentem, entrou em 23 ou 24, vou deixar para vocês me corrigir. E nos últimos 16 anos antes desta regra, tivemos 42. Ou seja, a NASCAR precisa fazer alguma coisa. Não é uma questão de segurança para quem está no pit e para quem está fora. Ah, mas poxa, Bristol, a velocidade não é tão grande, e aí ele perdeu velocidade, perdeu a roda numa velocidade relativamente pequena. Mas imagina Super Speedway. Imagina a roda dessa voando em Indianápolis. Deus me perdoe, né? Eu falei Denny Hamlin, obviamente é Tyler Reddick o 12º, né? O Denny Hamlin, apesar da porca solta, está em primeiro. Eu olhei aqui, eu estou falando besteira, acabei de me corrigir. E aí os 8 primeiros são Hamlin, Byron, Larson, Bell, vencedor da prova. Inclusive a Joe Gibbs varreu esse estágio dos playoffs, venceu as 3 provas, coisa que muito tempo não acontecia nos playoffs. Blaney, depois o Chase Briscoe, depois o Cindric e o Bubba Wallace na 8ª e última posição de classificação para esta fase. Lembrando que agora temos mais 3 provas. No começo de outubro, mais um corte. E aí a gente vê quem que vai sair da briga pelo título, tá bom? Não tem Queen, não foi a minha aposta. Eu até queria que desse Kyle Busch na minha aposta lá, mas não rolou. E, assim, parabéns pela desportividade de Brad Keselowski, que já podia ter pego o Bell classificado e dado com ele do outro lado do planeta no bump and go, mas deu um bumpzinho em gol. Né? Temerário que teria sua vitória caçada, tal qual foi o Austin Dillon em Richmond no ano passado, deu um bumpzinho, mas aí o Bell tava lá segurando realmente. E
Guise. Ô, Guise. Shane Van Gisbergen rodou. Tava andando junto ali da galera. E aí, na hora que rodou, Pit volta a menos. P26, então é Natal, Shane Van Gisbergen. E Josh Berry, né, fazendo figuração nos playoffs. Né, o único Ford é mentira, né? O quarto Ford desse playoffs, mas de longe o menos preparado para estar lá. E agora, mudando de assunto para a Fórmula E, Felipe Drugovich, depois de muita resistência, confirmou a inclusão, né, a inserção, a incursão no campeonato da Fórmula E para o ano que vem. Andará de Andretti, já estreia em São Paulo neste ano. E o Felipe Drogovic que vai ser feliz. Tem braço, tem técnica e fez testes de pilotos novatos ou novatos para a categoria muito bons pela Maserati Companhia. Vai chegar. Andou lá em Berlim, aí no meio da corrida, né? Precisa aprender a dinâmica de prova, tudo bem, mas pontuou na segunda corrida. Ou seja, não vai chegar totalmente cru. E fazendo uma pré-temporada, fazendo, né, tudo que tem que fazer de adaptação, porque também para Berlim chegou pro final de semana lá, botaram ele andando do carro, não conseguiu andar bem na chuva. Aliás, nenhum brasileiro andou bem na chuva naquela corrida. E depois, na prova do domingo lá em Tempelhof, ele conseguiu fazer a, a pontuação lá para figurar entre os pontuadores na temporada. Está com mais pontos do campeonato, perdão, do que Zane Maloney. Barbados. Olha, fazia boas provas na Fórmula 2. Se tem uma decepção esse ano na Fórmula E, Zane Maloney. Ainda no mercado de pilotos, o Taylor Barnett sai da McLaren e vai para a DS Penske, que confirma a saída de Verne. Acabou o casamento, o Verne sobra um lugar legal na McLaren. Agora, se a McLaren vai casar com um piloto mais antigo, outros 500, né? Mais experiente, por assim dizer. Não é do feitio da McLaren na Fórmula E. Apesar do Ian, que é o chefe lá da Fórmula E na McLaren, gostar de pilotos mais experientes, visto que ele estava lá com os 2 campeonatos seguidos da Mercedes, quando ele era o chefe de equipe, foi com o Van Dorn e com o Nick De Vries. Vamos ver o que o Verne vai arrumar da vida. E aí a Fórmula E vai tomando forma. Já, nós estamos há 3 meses da abertura da Fórmula E, mais uma temporada, a temporada de número 12. Olha, e não sei não se não está na hora de colocar a Abby Pulling para correr. Tem que ainda terminar o campeonato dela lá na Fórmula 3 britânica, né, na GB3. Mas, olha, fez um teste legal. Tem potencial. Das mulheres que têm visitado a Fórmula E, por enquanto é a que melhor se adaptou. Olho na Abby Pulling para uma possível temporada já começando em dezembro, na próxima temporada da Fórmula E. Canal Novaco fica por aqui, vídeo mais curtinho para os padrões de segunda-feira. De novo, like, compartilha, inscreva-se no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente grava a hora que dá. E, do outro lado, QR Code, aponta aí, faz aquela gracinha para nós. Gostamos, tá bom? Enquanto não monetiza, é via Pix, tá bom? Estúdios A4, odeio despedidas. Fique com Deus. Sobe a vinheta, tchau, tchau.